está aqui recebendo um amigo, um radialista, ele que vai contar um pouco da sua trajetória de vida, né? E sua trajetória como radialista. Parece que eu fiquei sabendo também que ele é narrador de futebol. Fiquei sabendo também que ele já foi candidato a vereador. Então a gente vai esforçar um pouquinho da história de vida do nosso amigo Tony Filho. Tony Filho, bem-vindo e esteja aí à vontade para bater um papo com a gente aqui. Robinho, satisfação enorme estar marcando presença aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Eu, que na verdade já trabalho no rádio há praticamente 24 anos, são 8 emissoras no currículo, mas eu quero falar um pouco da minha história antes da gente chegar no rádio, chegar na política, enfim, contar um pouco de onde o Tony Filho veio. É isso daí, Tony. Então, você me conta um pouco aí da sua trajetória de vida, como você começou lá jovem a trabalhar. E acredito que você passou por várias outras coisas antes de chegar à rádio. Então, me conta um pouquinho da sua trajetória lá do início. Com certeza, Robinho, olha, falar sobre Tony Filho é falar sobre uma pessoa sonhadora. Eu sempre fui um cara sonhador e desde cedo comecei a trabalhar na zona rural, nasci, me criei e lá comecei a dar meus primeiros passos buscando meus objetivos. O que? Sempre, quando chegava da escola, ia catar maracujá, castanha, eu morei naquela região de Antas também, e quando chegava da escola, a gente fazia esse trabalho que naquele tempo era tudo mais difícil do que hoje. Hoje a criançada vai estudar, tem a merenda, tem o seu lanche garantido. Naquele tempo não, tinha que ganhar aquele dinheirinho, eu catava maracujá e levava para a feira, em Sítio do Quinto, na época, a gente morava lá próximo, e com isso eu conseguia o dinheiro da merenda durante a semana no povoado Pré-Apolônio, lá no município de Antas, onde eu estudei durante 3 anos. Na época eu tinha o quê? 12, 13 anos, em 1989 até 1991. E de lá para cá a gente foi, com certeza, é, vivendo, buscando os objetivos, sempre sonhando a um dia chegar a um patamar de vida que desse um pouquinho mais de tranquilidade para a gente viver. Nisso voltamos para a minha terra natal, a cidade de Adustina, e lá eu fui vender pão, vendi picolé muito tempo no meio de feira, e isso é só metade, nem metade de um pouco daquilo que eu já fiz, para poder viver honestamente. Então, de lá foi onde eu comecei a viajar. Comecei a viajar, Robinho, fui várias vezes para São Paulo em busca de realizar o grande sonho, porque todos nós que somos aqui do interior, nascemos na zona rural ou nas pequenas cidades, é claro, sempre tem um sonho de ir em São Paulo buscar uma situação para viver melhor, né? Então, a gente, com certeza, também foi a São Paulo em busca de realizar o sonho. Mas é como se fala no jargão popular, Robin. Nem tudo na vida que você quer, você consegue. Mas você pode buscar. Lá em São Paulo eu sofri bastante, batalhei muito e sempre não dava certo. Ia, voltar, batia, voltava. Nisso, quando foi no ano de 2022 para 2023, aí sim eu comecei a trabalhar com outras coisas. Trabalhei vendendo pão, vendendo picolé, depois voltei para São Paulo, trabalhei em condomínio, trabalhei em casas materiais de construção, fui ajudante. Então fui aquele cara que trabalhei de tudo em São Paulo para viver a vida honestamente, como sempre, a gente que somos sonhadores e batalhadores, filhos de nordestinos, principalmente aqui da nossa região, que sempre vai em busca de um sonho. Pois é, muito bom a gente saber, Tony Filho, sobre a sua trajetória de vida, né? Porque muitos lhe conhecem no rádio, mas não sabe da sua vivência passada, né? Como você falou aí. E é muito bonito quando a gente ouve isso, né? De uma pessoa que sonha, mas trabalhou muito para chegar
até aqui e avançar muito mais com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No seu caso, você foi vendedor de picolé, foi ajudante de pedreiro. Vendi pão, já trabalhei com tudo, né? Isso, Honestamente. isso mostra Vendi maracujá, castanha, na e tudo. feira, né? Sim. Então isso mostra, gente, que o cara que persevera, ele vai alcançar os seus objetivos, mesmo nos pequenos detalhes ali, naquele esforço, porque o cara começa de baixo. Muita gente às vezes acha que a gente começa de cima, mas numa casa a gente tem que fazer o alicerce. Você fez seu alicerce e graças a Deus vai tocar a sua vida aí no rádio. E acredito que pode vir até mais projetos novos aí, como a gente estava conversando. Então, você falando um pouco aí do que você já trabalhou, mas assim, no início da sua trajetória aí agora, partindo para a parte de locutor, a parte você começou a pegar no microfone quando, como foi, era na época de criança ainda? Conta um pouco aí dessa história. Olha, Robinho, todos nós, quando a gente nasce com destino. Mesmo assim, você não sabe qual o seu destino. Mesmo você é, pensando que vai ser uma coisa, eu tinha dois sonhos na vida de, quando crescer, eu me tornar ou um policial ou um radialista. Minha mãe é uma senhora de 86 anos de idade e ela falou, ela tem os costumes dela, né, de povo mais antigo, ela dizia, não, filho meu nunca vai ser policial. Agora, radialista, você pode tentar, que com certeza eu dou todo o apoio. Aí surge em Adustina, que é minha terra natal, duas emissoras de rádio clandestinas. E em uma delas, eu consegui um horário. Isso foi o quê? Lá no final de 2002. Antes disso, eu não tinha, na verdade, nenhuma intimidade de falar no microfone. Eu nunca pensei que eu era capaz de falar nem no microfone em uma caixa de som. Eu não tinha essa capacidade antes. Então, o que acontece? Surgiu essa rádio lá, eu consegui frequentar um programa de um amigo lá, um amigo nosso, locutor de vários anos de carro de som, e como surgiu a rádio comunitária, a rádio clandestina, que não era nem comunitária. Aí o que acontece? Eu peguei a frequentar o programa desse rapaz, e aí ele me deu a oportunidade de começar a mandar um alô para os amigos. Eu toda a vida fui uma pessoa muito conhecida por ter nascido lá no povoado Umburana, ter me criado boa parte do tempo da minha infância entre o povoado de Ampas, o Caboclo e a Baixa Vermelha, onde joguei muito futebol, fiz muitas amizades, né? Um pessoal da minha faixa etária, na época, não só da Baixa Vermelha, do povoado Riacho, João Grande, da própria sede do município, eu era muito conhecido. Se você chegasse, por exemplo, lá em Adustina e perguntasse quem era Zete, todo mundo ia levar na casa. Não era Tony Filho, era Zete, porque eu era goleiro e fã do goleiro do São Paulo, Zete. Aí todo mundo me conhecia em Adustina como Zete. O que acontece? Aí comecei a frequentar essa rádio, o amigo foi me dando a oportunidade de falar, ter um pouquinho de aproximação com o microfone, que eu não tinha antes. E aí, depois surge uma outra rádio, clandestina também. Elas duas batiam de frente para ver quem era a mais ouvida. E nisso, eu consegui, toda a vida eu fui um jogador de futebol amador, né? Era um goleiro considerado dos melhores lá. E aí, a história é cumprida. Aí o que acontece? Eu fui e consegui um horário. Comprei um horário na época. Comprei um horário e minha mãe falou, olha, você vai comprar o horário e aí você, se não conseguir os patrocínios para cobrir o valor, eu pago para você. Quer dizer, ela já me deu um incentivo para começar. Bom. Nisso, eu comecei diferente de vários locutores. A maioria dos radialistas ou comunicadores que estão iniciando no rádio, eles começam logo com um programa musical. Eu não. Eu, por entender de futebol e jogar futebol, eu comecei com um programa esportivo. Nessa época tinha campeonato municipal, né? Lá em Adustina, eu tinha um gravadorzinho daquilo de rolo, aquilo de fita. Acho que você lembra. Lembro.
Esse gravador veio até de São Paulo, salvo engano, foi um irmão meu que trouxe. E aí eu consegui esse gravador, tinha campeonato, eu ia para os campos de futebol da cidade de Adustina, dos povoados. E quando terminava os jogos, eu gravava com jogadores de um time e do outro time. Os times que estavam jogando, né? E nisso eu gravava e levava. E durante a semana eu passava no programa, que era de 12h30 a 1h30 da tarde. Programa esse, com iniciante, que não sabia falar direito, conseguiu a maior audiência do horário lá em Adustina na época. E toda a região da rádio abrangia. O Mega nos Esportes. O programa ficou na história, lá do rádio de Adustina, né? E na época não tinha essa atual comunitária. Não tinha comunitário. Não tinha. Eram duas emissoras clandestinas, mas que tinham uma grande audiência, pegavam boa parte daqueles povoados próximos. E eu liderava a audiência com Mega nos Esportes, de 12h30 a 1h30 da tarde. E isso foi o começo de tudo, no final de 2002 para 2003. E com isso, daqui a pouco a rádio fez. Fecharam a emissora, denunciaram, e aí a Anatel veio e lacrou. Nisso eu tive de ir para Santos, onde meus irmãos mais velhos moravam. Ainda tenho dois lá que residem na Baixada Santista. E com isso, quando eu chego lá, um conterrâneo de Adustina fazia um programa em uma emissora rádio comunitária, Rádio Ação FM, em São Vicente. E aí, na minha chegada, ele foi e falou: Tony Filho, sei que você fazia um programa de rádio na Bahia e você é meu convidado para participar do meu programa todos os dias até você não arrumar emprego aqui. Foi certo. Eu morava no apartamento do meu irmão e era perto da emissora. Como daqui, mais ou menos ali na PA. E isso eu ia todo dia, 5 horas da manhã, para a emissora, né? Ainda aprendendo, querendo realmente me firmar na profissão. E com isso, eu, na verdade, comecei. Aí, um dos dias, o diretor da rádio estava ouvindo. Aí ele liga. Aí falou com o locutor: Plano, quem é esse rapaz aí? Ah, é um colega meu da Bahia. Olha, então quero falar com ele. Eu pensei assim, poxa, na hora que ele me comunicou: olha, o diretor quer falar com você. Eu aprendendo, né, a profissão, eu falei: não, tô fora da rádio. Mas não foi. O diretor falou: não, eu gostei da sua voz, precisa ser melhor trabalhada. Isso. Mas você, se quiser, vai fazer um programa todos os domingos aqui, sertanejo, de 8 às 10 da manhã. Em São Vicente. Uma cidade daquela, né? Acho que você deve conhecer. Conheço, já estive lá. Aí, o Robinho e público acompanhando a gente, eu comecei esse programa, deu certo. Depois retorno para a Bahia. E aí eu fui fazer um programa em uma rádio em Paus Pretos, também, acho que você alcançou, aqui no município de Fátima. E ainda comecei de carreira. Depois foi que surgiu, Robinho, a grande oportunidade de ir para uma rádio realmente comercial, que foi a Rádio Cidade em Simão Dias, no final de 2003 para 2004. Então, já são quase 24 anos, né, fazendo isso. E com isso, eu sofri muito, muito. Eu consegui, na época, grandes apoios, o comércio da região, Fátima, Adustina, Paripiranga, Simão Dias. Meu programa é um programa musical, estilo brega, muito bem ouvido. E foi um sucesso, assim. O sucesso, Robinho, foi tanto que da Rádio Cidade abriram novas portas. Eu fui trabalhar na Rádio Progresso, em Lagarto. Uma rádio que, desde criança, que eu ouvia, toda a vida eu gostei de rádio. Eu sempre dormi com um radinho ali, ao lado do travesseiro. Eu fazia igual a criança e faço até hoje. Eu trabalho no rádio, fico o dia inteiro na rádio e ainda durmo com o rádio ligado. E isso eu fiz. Aí o sucesso foi tanto na Rádio Progresso, de 2005 a 2008, que surgiu até uma candidatura para vereador. Depois, no decorrer da nossa conversa, você vai me perguntar como foi isso. Aí, nisso, na Rádio Progresso, a fama realmente, e não vou dizer que ganhei dinheiro, mas deu para me manter muito bem. E a partir daí,
eu só comecei a melhorar a situação porque naquela época não tinha nenhuma rádio comunitária ainda na região, Rubinho. E com isso, o que acontece? Eu comecei a me firmar de verdade com rádio. Aí já não queria mais abandonar a profissão e queria cada vez mais me aperfeiçoar, buscar fazer um curso de radialista, né? E porque era muito difícil, na verdade, devido às condições bastante limitadas, as condições de conseguir um curso, não só pelo lado financeiro, mas também pela oportunidade que a nossa região é difícil ter. Não tem, que eu saiba até hoje, não se realiza curso de radialista aqui no semiárido, na nossa Eu região, nunca ouvi falar. né? E com isso, mais para trás, era mais difícil há 20 anos atrás. E com essa carência de você nascer em cidade pequena e você ter vontade de fazer as coisas e você não fazer por falta mesmo de oportunidade, então você tem que pensar em quê? Em buscar uma cidade maior para você poder tentar um emprego, ganhar um dinheiro e fazer o seu curso. E foi isso que eu fiz. Aí eu fiquei na Rádio Progresso até 2008. Depois eu saí da rádio, eu disputei a eleição, né? Depois você vai me perguntar sobre isso. Não deu certo. Aí o que acontece? Eu fui para São Paulo. Voltando de São Paulo, aí já fui fazer jornalismo, que antes eu não fazia, na Rádio Tropical FM em Antas. Eu trabalhei de 2009 a 2012 sendo âncora do jornalismo lá. Várias rádios, né? Várias, são 8 ao todo. Aí o que acontece? Eu, na Rádio Tropical, eu fiz o Jornal da Tropical e o Fim de Tarde Tropical, que é o estilo do breganejo, hoje da Rádio Regional. E aí, o que acontece? As portas foram se abrindo. Isso o quê? Eu já ia desenvolvendo um trabalho melhor, né? E claro que, graças a Deus, as portas nunca se fecharam para Tony Filho. Isso é uma prova que, desde quando eu iniciei no rádio, eu não faço outra coisa a não ser trabalhar no rádio. E depois fui buscar realmente o curso fora, né? Eu voltei para São Paulo, trabalhei, consegui fazer meu curso de rádio, tenho minha DRT, graças a Deus com muita luta, muito sacrifício, mas busquei e daí para frente foi só começando a realizar sonhos. E graças a Deus, antes disso mesmo, eu já tinha conseguido um grande sonho, que era conseguir a minha casa própria. Então, isso, antes de fazer o curso, eu já tinha conseguido justamente o rádio. Eu acho assim, Robinho, e telespectadores que estão acompanhando a gente, não só pelo Instagram, como também aqui pelo canal YouTube, do Radialista Tony Filho, sobre a questão de você viver de arte nesse país, principalmente em lugar pequeno. Verdade. Entendeu? Eu acho assim que eu e outros que vivem do rádio é viver de arte. É coisa para pouco. E eu, graças a Deus, me orgulho muito assim, mas não é aquele orgulho de querer ser superior a ninguém, não querer ser superior, só tem um, Deus. E viver de arte na nossa região, no nosso país é difícil, na nossa região é muito mais. Aí foram vindo as emissoras. Eu voltei de São Paulo em 2013, já com meu curso, entendeu? Minha DRT em mãos, meu certificado DRT, fala? DRT. Aí eu sou um radialista profissional. Hoje trabalho em qualquer cidade, qualquer capital, qualquer estado desse país. E fora também eu tenho uma carteira internacional da Abrace, que aí já é outra coisa. Depois eu posso até explicar. E é assim, aí foram vindo outras emissoras maiores, né? Se quiser perguntar aí, pode ficar à Não, vontade. beleza, né? A gente tá, né, ouvindo bastante a tua história aí. Já começou, no caso, você chegou a ser radialista em 8 rádios. Começou
com essa em Adustina, que no caso ela era clandestina. Porque naquela época mesmo era muito difícil uma rádio comunitária ou uma rádio Não de tinha. grande porte por aqui, né? Não tinha. Então, hoje tem. Né? Vamos falar aqui um pouco com o pessoal aqui mandando muitas mensagens. Vamos ler um pouquinho aqui, senão o pessoal fica dizendo, cadê minha mensagem? Aqui, vamos começar aqui com o nosso amigo Lindomar, né? Mas já vou falar com todos aí. Lindomar ali da Jurema. Boa noite. Aqui é Lindomar da Jurema. Aí ele fala que a Rádio dos Pau Preto era a Conceição FM. Era assim. Entendeu? Aqui, vamos lá, Lindomar. Eu sou do tempo das rádios Cidade de Simão Dias, a Rádio Progresso, AM de Lagarto. Potência ali. Continua aqui. Paulo Sérgio Sabiá trabalharam na Rádio Cidade de Simão Dias, Sistema Atalaia de Comunicação. Paulo Sérgio também? Sim. Sabiá eu ouvi falar. Sabiá sempre, de vez em quando, eu vejo ele. Aqui, continua Lindomar. Se eu não me engano, você também trabalhou em uma rádio de Itabaiana. Trabalhei na Princesa Serra. 8 anos. Aí, Lindomar. Estou respondendo aqui a você. Então, Lindomar conhece a trajetória aí, viu? Conhece. O Lindomar, você conhece ele da Jurema? Não. Gente boa demais ali, viu? Então, ele tá dentro mesmo. Vários amigos entrando aqui, né? Anthony, Mar da Lagoa. Vamos subindo aqui. Gildevan. Boa noite, meu amigo Robinho e Tony Filho. Sou fã de Tony Filho. Obrigado. Ele e as músicas de Cristiano Neves no programa dele. Qual o nome do programa mesmo lá? Rapaz, eu apresento 2 programas musicais, né? Atualmente eu apresento 3 lá na Rádio Regional. Eu apresento Tribuna Livre, jornalístico, de manhã, das 8h30 às 10, no rádio e canal no YouTube. Faço o programa esportivo, de 1h15 às 2h10, Regional dos Esportes. E faço o Breganejo à tarde, né? De segunda a sexta-feira, das 4 às 6 da tarde. E aos domingos faço o Brega Show da Regional, só brega, de domingo à tarde. Das 14 às 18. É isso daí, gente. Eu tô até me ouvindo aqui, né? Aí eu ouço a voz de Tony Filho, a minha fica longe, né? O bicho tem uma voz boa aí para locutor mesmo, para radialista. Aqui vamos falar aqui, Fernando Gaguinho. Boa noite, meu amigo Robinho, meu amigo Tony Filho, tudo bem com vocês? Tudo bem, Fernando? Tá lá para São Paulo aí também, ó. Fernando Gaguinho. Meu seguidor lá no Instagram. Fernando, a gente boa ali. Aqui, Conexão Regional, portal Conexão Regional. Tony Filho é um homem de muito prestígio na região. Obrigado. Vamos lá, Conexão Regional, tá na veia, hoje se superou. Valeu, irmão. Conexão Regional, boa noite, pessoal. Vários amigos. Pombal X. Boa noite, Robinho e Tony Filho. Sou fã de vocês. Valeu, Pombal X. Mais um portal de Pombal. Lá de Pombal. Aqui também tem o Conecta Heliópolis. Hoje o entrevistador virou o entrevistado. Aqui é mais um portal aqui de Heliópolis. Vários amigos entrando aí, mandando mensagem. E aí, Tony, no caso, você participou dessas rádios tudo, mas como foi que você chegou até a Rádio Regional? Olha, Robinho, eu chego lá daqui a pouco. Em relação à Rádio Regional, sempre foi um sonho. Eu sempre falo lá mesmo, todos os dias, conversando com não só colegas que trabalham lá com a gente, como com os ouvintes que vão lá visitar, né? Porque a Rádio Regional tem muito isso, esse contato direto com o povo. E isso realmente faz parte da história. Então, eu trabalhei na Rádio Progresso, depois eu saí e vim trabalhar em Antas. Mas por eu ser de Adustina, cidade bem próxima, né? Claro, a Rádio Regional é rádio de 1990, eu era garoto, igual esse garoto seu aqui, mais ou menos, quando a Regional entrou no ar, eu tinha 12, 13 anos, e por ter uma equipe muito boa e pegava muito bem lá, eu sempre ouvia, né? E sempre, claro, antes eu não tinha esse pensamento de ser radialista. Mas quando eu comecei a trabalhar no rádio, me despertou assim um sonho de um dia trabalhar na Rádio Regional. E olhe que quando, mesmo eu trabalhando na Progresso, rádio muito mais antiga, muito mais potente, uma cidade maior, que é Lagarto, né? Eu sempre tinha aquilo na minha mente. Um dia eu trabalho na Rádio Regional. E
pintaram duas oportunidades. Mas nisso, quando foi no ano de 2014, eu voltei para a região e voltei a trabalhar na Rádio de Antas, novamente fazendo o que eu fazia anteriormente. Fazia o jornalismo e fazia o musical à tarde. Nisso, 2014, 2015, não, antes disso, 2013, eu tive uma rápida passagem pela Rádio Regional AM ainda. Fui tirar férias de um locutor que tinha lá. Mas nisso eu não fiquei, porque eu fui para tirar férias e, na verdade, eu não fiquei. Só que é como se fala, Robinho, e todos os seguidores aí, quando se fecha uma porta, Deus abre não só várias janelas, abre milhões de janelas. Né? Se alguém fecha a porta para você, mas Deus abre 1.000 ou 2.000 Quando portas. se fecha uma porta estreita, outra larga se abre. Aí, com isso, Ditado, né? eu fiquei muito decepcionado na época, mas as portas se abriram na Rádio Princesa da Serra, em Itabaiana, uma rádio que desde criança que eu ouvia, Djalma Lobo, os locutores das antigas, Francis de Andrade, Messias Santos e outros, né, que passaram, Fernando Pinto, e eu sempre ouvia. E nisso surgiu a oportunidade. Eu já com a DRT em mãos, eu liguei em busca de uma oportunidade. E nisso, o locutor que estava no horário me passou o contato do proprietário da rádio, porque ele era diretor, era dono, era tudo. Aí falou, ó, ele mora em Aracaju, você vai ligar e fala com ele. Se ele der o ok, você marca com ele e vem aí. Nisso, eu liguei e ele perguntou de onde eu era. Aí eu falei a cidade, ele falou, e aí, tem rádio? Falei, tem uma rádio comunitária, mas já trabalhei em outras rádios. Quais? Aí eu falei, as rádios mais importantes, né? Rádio Cidade, Rádio Progresso e outras, né? Aí ele falou, então vem aqui amanhã, você pode? Eu falei, não, mas isso era o quê? Na terça? Na quinta-feira, na sexta-feira eu fui. E aí, vê só, mais uma realização de sonhos. Realizei o sonho na Rádio Progresso, emissora essa que eu não imaginava de chegar nem na porta com um ouvinte. Você vê quanto tempo era, né? Aquele tempo, as coisas, há 20 e poucos anos atrás, era diferente de hoje. Hoje, a coisa mais comum do mundo é uma rádio. Todo mundo vai numa emissora de rádio hoje em dia. Naquele tempo, não. Naquele tempo não tinha telefone, celular, era cartinhas. Ou para você ver um locutor, se você não fosse na emissora, você não via, você não conhecia. Né? Hoje não. Hoje, devido à tecnologia aí, ó, cara tem, você vê no YouTube, você vê nas redes sociais aí, e você conhece a pessoa sem precisar ir lá, ver pessoalmente. Né? Naquele tempo, não. Aí, o que acontece? Eu trabalhei na Princesa Serra, 2013, já tinha saído da regional. Depois, retornei para Princesa Serra em 2015, fiquei até 2021. Lá eu fazia, mas sempre com o pensamento de voltar para a região. Aí, o que acontece? Eu, na Rádio Princesa Serra, fui fazer logo 4 horas da manhã o programa que Djalma Lobo apresentava. Eu digo, ih, rapaz, e agora? Fui fazer o programa que Djalma Lobo se elegeu 3 vezes deputado estadual e foi um sucesso. Fui fazer um programa aqui, Isaú Monteiro, grande companheiro em Lagarto, com certeza vendo a gente aí. Grande Isaú, um exemplo de profissional. Eu acho que todos vocês aqui lembram de Isaú Monteiro na Progresso, né? No Progresso. Então, eu fui apresentar à noite, o Show da Noite, programa que era a maior audiência das 8 à meia-noite, na Rádio Princesa da Serra, com a apresentação de Isaú. Certo que eu não fui fazer de 8 à meia-noite, eu fui fazer das 20 às 22, que é de 8 às 10 da noite. E foi um sucesso. Tanto o programa de Djalma Lobo, quanto o programa que Isaú fez. Então, os programas que eu fui comandar na Princesa Serra. Imagine você sair aqui do interior da Bahia, um pequeno radialista, porque na época, não é dizer que hoje eu sou
ou tal, mas hoje já sou um cara mais experiente, então É. não vai comparar você sair praticamente de rádios fundo de quintal, rádios clandestinas, você ir parar numa Progresso, numa Princesa, as rádios com os melhores locutores. E o que acontece? Eu cheguei e fiz sucesso. Então, uma prova que o trabalho, Robinho, estava saindo bem Bem feito. feito. Porque você chega numa cidade como Itabaiana, por exemplo, cidade de 100 mil habitantes, com 4 emissoras de rádio, hoje tem 5. E você, no meio de grandes profissionais da locução, radialistas já consagrados, e você chega aí, você bater de frente com as FMs em uma rádio AM à noite e madrugada, realmente não é para qualquer um. Então aí eu vi que realmente eu tinha capacidade de ir para qualquer emissora. Aí surgiu a oportunidade, eu vinha tentando a rádio regional e com essa direção atual, eu passei 2 anos tentando até chegar o dia de conseguir. Foi quando saiu um locutor na rádio regional e aí eu tive a minha oportunidade. Estou aí há 4 anos, quer dizer, tendo oportunidades que eu não tive em outros lugares. Quer dizer, quero agradecer aqui de público ao diretor Padre Pedro, que comprou essa ideia de trazer Tony Filho. Eu saí, na verdade, eu me dou o luxo de dizer assim, não, eu vim realizar um sonho aqui. Eu larguei um emprego. Eu tinha 7 anos de carteira fechada. Em Uhum. Itabaiana, na Rádio Princesa Serra. Uma cidade quase uma capital. Se você for comparar com a nossa região aqui. Verdade, verdade. Quando eu cheguei aqui, Robinho, na região, quando voltei para a região, eu me senti como se você estivesse na cidade indo para uma roça. A diferença, o estilo de vida. Então, o que acontece? Vim realizar um sonho. Estou há 4 anos na Rádio Regional, estou à frente do programa jornalístico de manhã, estou à frente do programa musical à tarde, o Breganejo, o esporte da rádio é comigo, as transmissões, eu também sou narrador esportivo, né? Faço um programa esportivo diário, e isso realmente sou também, na verdade, não vou me colocar como publicitário, mas sou vendedor também, considerado um dos melhores da região, e não é de hoje que eu faço esse trabalho, e é difícil no rádio você se manter como vendedor. E eu aprendi isso, Robinho, que é difícil. Olha, o locutor, falar no microfone é fácil. Agora, você ir vender publicidade não é qualquer um, cara. É muito difícil. Se você Publicidade. quiser me perguntar sobre isso, Ah, não, é bom. você falando aí, né, que você saiu de uma rádio aí, saiu de um emprego com carteira assinada de 7 anos para realizar um sonho, né? A gente vê a vontade da pessoa e aquele sonho que fica na gente desde a infância, que a gente às vezes almeja e às vezes a gente vem mesmo. No seu caso, você não mediu esforços e veio a convite do Padre Pedro. Com certeza. E até, na época, eu faturava até mais do que aí. Mas eu vim porque eu queria realizar esse sonho. Quer dizer, então, eu acho assim, eu me sinto um cara vencedor no que eu faço, porque não vim aqui para me gabar, não é assim, não faz parte do meu perfil. Agora, tudo que eu falo aqui, você pode ter a maior certeza, você que está nos assistindo, que é verdade. Porque eu jamais sairia da minha casa para vir participar de um podcast para mentir. Eu, sinceramente, eu falo para você que está assistindo a gente, que a minha história, locutores tem muitos por aí. Agora, com a história e o sofrimento que Tony Filho passou para chegar aonde já cheguei, e ainda falo para todos que estão assistindo. Cheguei aonde cheguei, mas não realizei o sonho ainda de chegar aonde eu quero. Porque eu tenho certeza, pela minha caminhada na comunicação, eu tenho chance de chegar a subir a degraus mais altos do que eu estou atualmente. Não vou dizer que está ruim, mas eu quero mais, porque eu sei que eu tenho condições
humildemente falando, de buscar algo que eu queira crescer mais na profissão do que hoje. Mas eu só tenho, Robinho, a agradecer a Deus por tudo. Sofri, batalhei, consegui algumas coisas, sim, do rádio. Hoje eu, talvez eu seja da região um cara privilegiado em relação a isso. Não tenho dinheiro, não tenho, mas tenho muito conhecimento, é, faço um trabalho já há mais de 20 anos e esse trabalho a gente vê que há uma crescente muito grande e não só do programa esportivo, vieram programas musicais, mas também outros estilos de programas e uma coisa que me dá, assim, muita satisfação de falar, vender. Vender não é para qualquer um. Então, eu me sinto, assim, bastante privilegiado em relação a tudo isso que eu tenho buscado aprender, porque não é que eu sei de tudo. Eu me dou, assim, o luxo de dizer que no rádio eu aprendi na parte da locução, Robinho e seguidores que assistem a gente nesse momento. E na área da locução eu faço de tudo um pouco. Eu narro futebol, eu comento, eu apresento programa esportivo, eu apresento musical, apresento jornalismo, faço cobertura da Câmara Municipal, entrevistando os Muito vereadores. Tem bom. esse café com política toda Café com pão. quarta-feira que eu que convido os políticos todos da região e entrevisto com a bancada. Então é mais ou menos assim. Agora, o desafiador mesmo, Robinho, é narrar futebol. Narrar futebol não é para muito, não. É para poucos, hein? É difícil. É difícil e tem que acompanhar e saber o nome dos jogadores e saber ali o jeito de narrar, né? É. É E difícil. já também tem que ter uma antecipação ali no olhar, porque sabe que a bola sai do pé rapidinho para outro. Mas você falando aí, né, sobre a sua trajetória, né? Claro que todos almejam subir sempre um degrau. Sim. É do ser humano, né? O vereador, a pessoa se candidata para vereador, quer ser vereador. Depois do vereador, quer ser prefeito. O prefeito já quer ser deputado estadual. O deputado estadual quer ser deputado E por federal. aí vai, né? Deputado federal, um senador ou governador. E, né, o governador já quer ser presidente. Então, sempre quer um degrau a mais. Nisso faz parte. E claro que você tem um grande futuro, né? Como você já falou aí, tanto pela sua capacidade, pelo seu, assim, vamos dizer assim, o tempo que você já tem, a sua experiência. Então, acredito que pode ser futuramente aí, quem sabe, um convite de alguma emissora de TV ou de outra rádio ou de algo maior que possa acontecer. Ou você mesmo com novos projetos, que a gente sabe que a gente sempre procura ter novos projetos, né? Hoje, com a internet, a gente pode criar vários projetos. Ó, no meu caso, eu não sou radialista, nem tenho muita voz boa, nem sou aquele cara muito de saber falar corretamente, igual as pessoas que já têm mais experiência. Não, eu criei aqui devagarzinho e graças a Deus aí, Tá muitos dando certo, amigos, né? tá dando certo, e muitos amigos vindo, né? E a gente vai levando e aprendendo cada vez E mais, aos poucos você porque chega lá. você chega aqui, como você vê aqui ao meu pequeno estúdio e ouvir a sua trajetória, claro que eu me espelho em você, vou me espelhar em vários outros amigos, como o Rodrigo Ferraz, Geraldo Macedo, que foi um Geral. dos amigos que Do meu, começou da minha época na mesma também. época Né? também. Eu até futuramente eu lhe conto a história, mas eu quero o Geraldo vir aqui, ou eu vou lá no podcast dele, apesar que ele para um pouco. Geraldo, só pra você ter ideia, eu lembro do Geraldo, tamanho desse menino seu aí, magrinho, com cabelão, sendo locutor do carro do Chitão. Chitão tinha um carro de som. Antes Você dele, lembra? sei, antes dele ir para Chitão, eu vou lhe contar depois em off aqui, Uhum. depois eu conto para vocês, mas eu quero contar com ele aqui. O primeiro microfone onde ele pegou Uhum. e com quem entregou o microfone na mão dele. Depois ele conta em off. Pois é, então a gente se espelha em vocês. Então a gente vê que vocês têm essa capacidade de cada vez mais crescer. Nessa parte de narrar futebol, você está com novos projetos ou fica só pela rádio? Tem alguns novos Olha, projetos? Robinho, na verdade, narrar futebol, eu tenho sim em mente, claro, de no futuro montar um projeto. Não tão cedo, porque a gente não sabe. A gente que é funcionário de empresa,
a gente, principalmente a empresa de comunicação, a gente nunca pode, digamos, fazer um trabalho paralelo que venha a prejudicar o trabalho que a gente está exercendo, que é contratado para fazer. Então, hoje eu sou narrador da Rádio Regional, isso eu me orgulho muito de falar, porque nunca teve esse trabalho assim de ter uma equipe esportiva, de ter um narrador, que é difícil demais aqui na nossa região. Eu sou o narrador da Rádio Regional, tenho esse projeto e também a direção tem um projeto de no futuro a gente trabalhar com imagens também, não só pelo rádio a transmissão, mas também simultânea pelo canal no YouTube. É um projeto do Padre Pedro, um diretor da Rádio Regional. Eu tenho lá para frente, olhando, se Deus me der vida e saúde, em um futuro que eu não sei quando, porque a minha prioridade hoje, até o dia que eu estiver na Rádio Regional, é fazer esporte pela Rádio Regional. Esse é um compromisso que eu tenho e até o dia que eu estiver na empresa, eu jamais faria um trabalho paralelo, um canal no YouTube, coisa parecida, para atrapalhar o projeto da emissora. Não. Hoje, o projeto é o projeto da Rádio Regional. Agora, ninguém sabe amanhã ou depois o que pode acontecer. A gente nunca principalmente quem é empregado, é, não vive eternamente naquele emprego. Não, Verdade, né? verdade. Hoje você está, amanhã você não sabe. Agora, o futuro pertence a quem? A Deus, né? Agora, a gente tem sim projetos, cara que é sonhador, gosta de inovar, buscar algo diferente para poder você fazer um trabalho que você já vem fazendo há tempos. Então, claro que há uma possibilidade no futuro de, ou no rádio ou fora do rádio, eu montar meu próprio trabalho, uma equipe própria para fazer esse tipo de trabalho. Entendeu? Começar a narrar futebol, já tenho mais de 15 anos como narrador esportivo, Robinho. Já trabalhei assim como narrador na Rádio Cidade, em Simão Dias, fazendo o amador de Simão Dias. Eu tive uma passagem pela Rádio Capital de Itabaiana, como narrador, pela Princesa FM, pela Princesa M, pela Tropical de Antas, pela Rádio Regional, eu faço as transmissões. Então, já tenho uma bagagem razoável, né? Claro que, devido também às grandes dificuldades que a gente encontra de fazer esporte na região, a gente não faz trabalho frequentemente como gostaria. Eu, por exemplo, tentei, em nome da Rádio Regional, fazer uma parceria agora para transmitir os jogos da Copa Semiárido. Inclusive, está acontecendo hoje um jogo da semifinal, um jogo de volta. E não deu certo, por quê? Porque a nossa região é aquela coisa, quando para dar, sempre tem algo que tem um empecilho, né? Mas é a vida que segue e com certeza novas transmissões virão e é assim, é mais ou menos isso. Isso, muito bom, né? Muito bom. E sabendo que você se dedica aonde você está, no seu trabalho, né? Veja, vamos passar aqui também, porque vários amigos aqui mandando mensagem. Vou passar aqui de baixo para cima, como diz a história. Nosso amigo Tio Jorge. Jorge Souza. Tio Jorge Souza aí de Heliópolis. Parabéns, Robinho. Tony Filho é um profissional, nota 10. Abraço. O portal Pombal X já está seguindo, já aí se inscreveu no seu canal do YouTube. Pronto. Né? Pombal X aqui, o radialista Pedro Mel virou vereador por 2 mandatos na eleição passada, mas desistiu da política, falando aqui. Aqui vamos voltar aqui, Lindomar, por onde anda Geraldo Macedo? Geraldo Macedo eu acredito que está em 2 rádios, se eu não me engano, uma em Paripiranga e outra em Simão Dias. Pra mim que sim. Eu acho que é Paripiranga só, né? Mas eu acho que é 2. Se eu não me engano, ele falou comigo, era 2. Era, né? Ô, Lindomar, meu amigo, eu vou lhe mandar o contato de Geraldo Macedo aí, viu? Pra você falar com ele. Eu sei que vocês são amigos, aí vou mandar pra você o contato dele. Pombal, Tony Filho pretende entrar na política. É um assunto, Pombal X, que ele vai contar um pouquinho na estante aqui,
Né, que ele parece que ele foi candidato a vereador. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui que ele vai entrar nesse assunto nesse instante. Junto com a gente aqui. Robinho e Tony Filho. Tem muita audiência aqui em Pombal. Valeu, Tony Filho tem muita audiência em Isso. Pombal. Conecta Lindomar, tal, tal. Lindomar aqui. Todos esses que Tony Filho falou são da Princesa da Serra. Messias Santos, ainda todo domingo ouço ele. Lindomar continua. Eu lembro do início da rádio regional AM com Chiquinho Nascimento, Ângela Santana e Adalberto Vieira. Ainda tem a festa do aniversário? Ainda tem a festa do Não, aniversário? a festa mesmo, como era com bandas, essas coisas, não tem mais não. Mas tem uma comemoraçãozinha assim no dia, né? Era muito Mas famosa essa festa, era falando tradicional. aqui. Então são vários amigos aqui. Fernando Gaguinho, boa noite novamente, Robinho. Amigo, abraço para esse grande locutor das melhores. É para você, Robinho, com esse grande podcast. Foi boa ideia montar o podcast para nosso povo. Valeu, meu amigo. Quem é aqui? Clériston. Ah, é Clériston Dias? Parece que é nosso amigo Clériston Dias, locutor. Tempos bons na Rádio Cidade de Simão Dias. Verdade. Ele já foi, parece que ele foi locutor lá também. Locutor Clériston Dias, Geraldo Macedo, Paulo Sérgio, Sabiá e Tony Filho. Ele também participou lá, Participou. foi Clériston Dias de fato. Um Eu ia lá abraço, meu até. amigo Clériston Dias. E a todos aí. E aí, meu amigo Tony, vamos entrar no assunto política? Os Sei que manda. meninos aqui estão perguntando e a gente já tinha falado no início aí que a gente ia falar um pouco da política. Fiquei sabendo aí que você foi candidato a vereador. Em que ano foi? Olha, Robinho, falando sobre a política, como eu falei para você anteriormente, esse projeto começou em 2004. Em 2004, eu fui locutor da campanha política em Aducina, do grupo da oposição. Antiga oposição. Hoje não é mais aquela oposição que foi, Que Antônio de foi? Salu Vai e mudando, né? tudo. Então, porque era uma oposição forte, né? Era muito disputada as eleições lá, e a oposição tinha realmente um poderio muito forte lá, e nisso eu comecei a trabalhar na política diretamente em 2004. Por quê? 2004, já no pensamento de 2008, ser candidato. Então eu tinha um conhecimento bom já do rádio, do futebol, eu jogava naqueles campos de peladas Uhum. dos povoados, todos a região, e por ter nascido e me criado lá, você sabe como é que é, tipo Robinho, no Capindu, todo mundo conhece, né? E assim, Verdade. o Tony Filho lá, quando vivia em Adustina, eu saí em 2009, na verdade, são 16 anos, fora de Adustina. Então, o que acontece? Eu lancei esse projeto de 2004 ser locutor da campanha e 2008 me lançar como candidato a vereador. Perdemos a eleição em 2004, o grupo de Nilda, e ela substituiu o Antônio de Salu, que era o candidato e sofreu um acidente 40 dias antes das Uhum. eleições e nos deixou. E Nilda foi a candidata na época, a Nilda, que foi vice-prefeita, né? Você deve conhecer, e Ricardo, filho de Antônio de Salu, foi candidato a vice. E naquele tempo eu fui o locutor da campanha lá, da oposição, fui o único locutor de Adustina a dar a cara a tapa, como se fala no jargão popular, de ir para a oposição e fazer esse trabalho. Porque lá no grupo da situação já tinha muitos locutores. Eu não ia ter o espaço que eu obtive na oposição. Então, tudo isso é você se planejar. Por quê? Se você vai para um time que tem só craques, você não vai ter espaço, vai ficar no banco de reserva direto. Então, você não Verdade. tem capacidade de mostrar o seu potencial, o seu talento. E com isso eu usei a inteligência e fiz o quê? Fui para a oposição. Já votava já no grupo de oposição. E aí fui fazer esse trabalho gratuito, não cobrei nada, só mesmo para mostrar que eu tinha capacidade de fazer o trabalho. E aí foi onde eu comecei a frequentar mais a, os palanques, A área os política. comitês, A área né? política. E aí
já nesse projeto. Quando foi, aí perdemos a eleição, 2004. Nisso, 2 anos depois, coisa parecida, Zé Aldo ganhou a eleição. E nisso eu me aproximei, saí da oposição e me aproximei do prefeito na época, José Aldo, em memória. E aí eu falei para ele, ó, eu venho para o seu grupo, agora eu quero ser candidato a vereador em 2008. Falou, pois não, você é de qual partido? Eu falei, então você pode ficar tranquilo. E nisso eu comecei a trabalhar meu nome. Eu tinha um programa de rádio muito bem ouvido em Lagarto, que era a maior audiência nas manhãs de sábado em toda a região. E nisso eu fui crescendo, chegava dia de feira em Adustina, era como se fosse um popstar. Todo mundo se aproximava para beber, comer churrasco e tudo, eu pagando tudo, né? Aqueles povoados onde chegava. E nisso eu fui construindo uma certa popularidade. E na hora H, o que acontece? Começou para valer a campanha. Eu, claro que eu não tinha um recurso que os demais tinham, né? Eu tive alguns apoios, só que os apoios que eu tive não foram suficientes para me dar, digamos, me oportunizar de chegar aonde eu queria, de ser eleito vereador. Porque eu não queria entrar na política, Robinho, nem para puxar saco, nem para enricar. Eu queria fazer um trabalho diferente. Eu sempre falo que conhecimento não faz você ganhar política. Há 20 anos atrás. 20 é o quê? 2008, 22, por aí, né? 2008 para cá são 17 anos. 17 anos. Então, há 17 anos atrás, já era difícil. Eu chegava na casa do eleitor, pedia o voto, deixava minha foto lá na parede. Quando eu voltava meio-dia pelo mesmo local, já tinha foto de outros, lá do mesmo grupo. Acontece muito. Quer dizer, eu tinha no caderno 4.000 intenções de votos. Quando for abrir as urnas, cadê os votos? Exatamente, Quer dizer, agora, acontece muito. Eu passei por isso 2 vezes e sei mais ou menos como é que é. Eu fiquei tão decepcionado e depois parei para pensar que, infelizmente, a política tem muitas pessoas de bem, tem. Não vou dizer que todo mundo é ruim. Isso tem em todas as áreas. Tem no rádio, tem na televisão, tem na política, tem no futebol, tem no comércio. Verdade. Na vida, no cotidiano. Tem os bons e os ruins. Agora, a política não é, infelizmente, para as pessoas que pensam em fazer algo positivo para o povo. Ah, mas é proibido isso ou aquilo. É proibido no papel. Mas Os bastidores ali não tem como a justiça eleitoral nem nada acompanhar tudo, né? Então, muitas coisas são feitas ali, como se diz ali, às escuras. Né? Eu mesmo participei de 2 e vejo muitas coisas que até me desagradam, entendeu? Mas a gente pensa em almejar algo, né, para o povo, em buscar melhorias, né? E a gente vai construindo e abrindo pontos. No seu caso, você pensou a mesma coisa que eu. Claro que tem a frustração. Só que, como diz a história, tudo na vida da gente, Tony Filho, é experiência. Quando você perde uma, a segunda você já vem diferente, a terceira você pode vir diferente. E eu digo sempre, né? O pensamento em ajudar, ele nunca vai se acabar. Você pode até desistir da política, mas em ajudar o próximo, sempre que você puder, acredito que você, como pessoa que gosta das outras pessoas, vai sempre estar ajudando. Eu acredito que o seu caso foi esse. Você decepcionou, quis seguir a sua trajetória aí já profissional e tocou a área profissional e esqueceu a parte política, mas ajudar o povo, eu acredito que continua até hoje. pois vê só, Robinho, é verdade. O que acontece? Eu me decepcionei muito com a política, porque as pessoas, às vezes, elas têm até vontade de votar naquela pessoa ali que se coloca com bons projetos e tudo, mas eu sei que a política partidária, você tem amigos. Daqui a pouco, os seus próprios amigos
votam contra você por causa disso ou daquilo. Qualquer, entendeu? Então, o que acontece? Eu nunca fui assim, aquele cara de puxar saco para político nenhum. Eu sempre fui uma pessoa que tive assim uma linha, um perfil de honestidade. Sempre fui uma pessoa muito honesta e sou. Se eu der minha palavra a você em relação a servir você ou qualquer outra pessoa, eu sou aquele cara que sirvo porque eu acho assim. Você não tem a obrigação de você se comprometer com ninguém. Mas se você se compromete, cumpra. E na política hoje, você não vê isso. Hoje na política só tem vez quem vive ali puxando o saco para grandes lideranças. Tem Se muito isso. você, Tem muito isso. se você não for uma pessoa que tem esse perfil, você não tem apoio. Eu mesmo, eu falo abertamente, eu nunca tive, dentro de Adustina, que é a minha cidade natal, apoios. Não. Tony Filho, se você me perguntar, Tony Filho, você trabalhou para o município, mesmo como contratado? Não. Eu nunca tive, e olha que eu já fui uma pessoa muito ligada à política local lá. Uhum. Nunca tive apoio de nada. Nada. Mesmo na época qual eu aderi ao grupo do ex-prefeito José Aldo, eu nunca trabalhei. Eu tive apoios. Isso eu tive. Agora, emprego diretamente eu nunca tive. Não é porque não tenha capacidade. Porque, humildemente falando, tem pessoas que, se for colocar na balança aí, não tem metade da capacidade que eu tenho. E tem emprego, não só lá, como em outros municípios da região. A gente vê muito. Nada contra ninguém. Agora, eu, Tony Filho, eu bato no peito e falo. Nunca tive oportunidade nenhuma, principalmente na minha terra natal. Por quê, Tony Filho? Não sei. Minhas oportunidades, Robinho, foram tudo fora. É dois. Você já viu aquele velho dizer que santo de casa não faz milagre? Verdade. Isso acontece com o Tony Filho. Toda a vida foi assim. Se eu fosse depender de viver em Agostina hoje, com meus 45 anos de vida, eu acho que eu não tinha uma bicicleta para andar. Não tinha, com todo respeito. Eu tenho orgulho disso? Não. Eu me sinto desprestigiado, Fica porque triste, né? eu vejo Situação. pessoas com menos capacidade do que eu, têm oportunidades, e eu, por que não? Será que o que acontece comigo? Né? Então, são coisas que chamam a atenção, porque é assim, você sendo aquele cara um pouco meio isolado, de não querer estar ali na casa de político A, político B, puxando o saco no dia a dia, você não tem valor para esse tipo de gente. E hoje eu falo abertamente para o mundo, para o planeta inteiro, é que eu sou aquele cara que não devo meu pescoço a político nenhum. Porque eu Muito quero o bom. desafio qualquer político da região nossa aqui. Dizer, Tony Filho, você me deve a obrigação disso ou daquilo. Não. Não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior. No dia que, se um dia eu voltar, e eu acredito que eu não volto não, disputar uma eleição, eu só entro, Robinho, em condições de competir. Se tiver apoios, realmente, um dia eu posso até retornar. Porque é um projeto, por incrível que pareça. Se você me perguntar, você ainda pensa nisso? A política, um amigo meu me disse o seguinte: tem a porta de entrada, ela nunca mostrou a porta de saída. Você não conhece um político que diz: eu não quero saber de política mais nunca. Parece que fica na veia, é o tal do meu podcast, tá na veia. Parece que entra na veia e não sai mais, é a política da pessoa. A política parece que ela não sai, fica Eu gosto de grudando. política. Eu gosto de política. Eu gosto. Se eu pudesse, eu estaria na política. Estaria sendo, disputando eleições. Mas eu disputei uma vez. Me decepcionei, não tive os apoios quais eu esperava. Então, quer dizer, não atingi uma votação que era realmente a esperada. Então, você desmotiva, porque você não tem uma condição financeira boa. Querendo ou não, a verdade é essa. Eu não tenho uma condição financeira boa de me colocar
em uma disputa política, mesmo para o legislativo, dizer assim, não, vou entrar em condições de chegar a ocupar uma Câmara no Legislativo Municipal. Por quê? Eu não quero entrar só para participar. Não. Se for para participar, eu prefiro não ficar de fora. Porque, para mim, hoje em dia, aventuras ou aventura não é importante. Eu já fiz aventuras no passado. Hoje eu não faço mais. Porque política, Robinho, envolve tempo, envolve dinheiro, muita dedicação, Verdade. né? Porque para você ser um político, você, se não tiver serviços prestados e não tiver dinheiro, você não consegue chegar. Então você tem que ter, se você não tem dinheiro, mas tem que ter tempo para servir. Se você, por exemplo, chega uma pessoa aqui na sua residência, Robinho, minha esposa ou meu filho adoeceu e quero que você leve em Cicero Dantas, em Fátima, em Adustina, em qualquer lugar, Lagarto, Aracaju. Se você, no mínimo, não tiver condição de você colocar combustível no seu veículo, você não pode ir. Quer dizer, você não pode servir aquele eleitor. Aí chega ali na frente, chega na casa de uma pessoa de uma condição melhor, ou até mesmo de um parlamentar, o cara vai lá, pega o carro, leva, quer dizer, ali você já perdeu o espaço. Então, se você for analisar bem, hoje em dia é muito complicado. Não vou aqui desmotivar ninguém que tem um sonho de ser um político, quer se candidatar, se candidate. Hoje eu falo a você, que está assistindo a gente. Se fosse para mim disputar uma eleição, eu disputava para prefeito. Porque só é 2, no máximo 3. É diferente da concorrência para vereador. Para vereador. Vereador em um município como Fátima, Adustina e outros aqui do mesmo porte. Já chegou a ter 38 aqui. Candidatos, né? Então, no meio de 38 candidatos, só fica o quê? 10 ou 11? 11 vereadores. Então, na minha época, quando eu fui candidato a vereador em Adustina, eu disputei só com feras. Cara que tinha 2, 3 mandatos, mais era saudoso Navinho, Zé de Benedita, Leoni, era Gilberto Soldado, Tony Vieira, quem mais? Os vereadores. Só entrou lá um vereador que tinha uma condição financeira melhor e só conseguiu ele. Quer dizer, que era do grupo, que hoje está no poder, grupo do DPE. Então, que é o genro, na verdade, era o genro Lázaro. Uhum. Então, só ele conseguiu. Mas os outros, ninguém chegou perto, não. Então, porque tinha candidatos competitivos. Hoje em dia, eu olho, fico analisando, eu digo, poxa, no meu tempo era tão diferente. Cada nome forte, pessoas com 3, 4, 5 mandatos. Hoje você vê pessoas aí que não têm tradição nenhuma na política, a família não tem tradição política nenhuma, vai lá e consegue. E eu sou contra isso? Não sou. Eu entrevisto, geralmente, no Café Política, isso, políticos novos, políticos mais antigos, né? E vejo que realmente o pessoal jovem está fazendo a diferença. Eu vou citar aqui, eu não tenho, digamos, essa autorização nem proibição de falar, Bicudinho mesmo em Adustina. Bicudinho, gente fazendo boa. Um trabalho excelente. Um menino, quer dizer, eu conheço a família e ele está de parabéns. Foi meu entrevistado, inclusive, no Café Política, agora há pouco tempo. Eu soube. Então, eu acho assim, se as pessoas bem soubessem, dava oportunidade a pessoas novas com uma mentalidade totalmente diferente, né? De poder trazer algo diferente do que a mesmice de sempre. Verdade. Só porque, às vezes, tem uma condição melhor de disputar uma eleição. É verdade, é verdade. A gente tem que ter novas ideias. A política precisa ser renovada a cada eleição. Ela precisa ser renovada uma grande maioria para mudar as novas ideias. Porque em 4 anos dá para ver as ideias de cada um. Entendeu? A gente que participou, a gente sabe, a gente corre atrás
para mostrar essas ideias à população, né? E novas ideias surgem com novas pessoas. Os mais velhos já ficam, como diz a história, na mesmice, né? E você que é um grande entrevistador, sempre está entrevistando o pessoal aí no Café com Política, né? Na Rádio Regional. Uhum. Tem muita experiência em ouvir também a fala de cada um. Então você ali analisa aqueles que têm novos projetos, que não tem, aqueles que vêm ali realmente para se vangloriar do poder, outros não, outros tão humildes. Então, isso aí você vê dentro da política, né? Independente de lado. A gente Com fala no âmbito certeza. geral. E eu faço um trabalho também, Robin, na Rádio Regional. Toda terça-feira eu é quem cubro lá para a emissora a sessão da Câmara Municipal de Muito Semudantas, né? bom. Lá eu tenho um contato com todos os vereadores e a gente acompanha toda terça-feira o trabalho de cada um, né? E eu tenho assim observado que os vereadores que chegam para o primeiro mandato, eles chegam realmente com a vontade terrível de mostrar serviço. E isso quem ganha é a população. Porque a Verdade. partir do momento que gente nova entra na política, quem ganha é a população, porque ele vai entrar para mostrar que Hum, realmente Mostrar, querer crescer, algo né? diferente, né? Verdade. Então eu vejo assim que a política brasileira precisa muito de pessoas com novas ideias. É Às isso. vezes você vê assim um cara que tem um potencial muito bom para disputar e não disputa porque não tem apoios, porque hoje, querendo ou É o não, mais difícil da política é o apoio. né, ninguém quer apoiar uma pessoa que nunca foi nada. Dificilmente você pega ali uma pessoa que tenha um poder aquisitivo melhor, porque, querendo ou não, envolve, porque você não sai de casa só o carro com água. Tem que ter dinheiro para o combustível. Tem, Verdade. tem que ter um dinheiro para um lanche. Você chega em Aracaju, por exemplo, vai levar um eleitor em Aracaju. Se você não tiver um dinheiro de um lanche para você, para o próprio doente, por exemplo, que vai a um atendimento médico lá, você praticamente está totalmente por fora daquilo que o povo quer. Que é o quê? O cara chega aqui, por exemplo, quero ir em Aracaju, quero ir em Salvador. E aí? Tem Se muitos você não tem pedidos, apoio de ninguém. tenho muitos pedidos aqui. Inclusive, eu entro em contato com pessoas que são vereadores aqui em Heliópolis, em Adustina, para dar esse suporte. E alguns É, amigos em Fátima também, entendeu? Mas é muito complicado. é Mas muito o que a complicado. gente puder fazer, a gente faz. Uns entendem, outros não. A gente É. consegue às vezes, outras vezes não consegue. E vai nesse sentido. Mas, Tony Filho, um prazer muito aí grande receber você aqui. A gente tá com 1h10, 1h e pouquinho já de podcast. Queria saber aqui de você se você quer falar mais um pouco sobre a parte de rádio ou política, Não, ou fica as suas considerações finais aí para que a gente possa estar fechando nosso podcast. com certeza, Robinho. Para mim é uma satisfação muito grande ter vindo até aqui. É o primeiro podcast que eu faço, pode acreditar. Tanto quando você me convidou, eu não pensei duas vezes de vir até aqui. E é isso, eu parabenizo você pelo projeto. Eu acho que o caminho é esse mesmo. E, claro, não fechando as portas para a política partidária, eu acho que nunca é tarde para você tentar, entendeu? Eu tenho, assim, em mente, eu não sei quando, não sei onde, um dia, se tiver apoio, a gente pode sentar e, quem sabe, né? Verdade. Agora, é aquela coisa, na política, sem apoio, não vai. Sem apoio, sem serviços prestados, não vai. Então, hoje, só o conhecimento, eu sou um cara muito conhecido. Eu sempre falo que dinheiro não tenho, mas conhecimento eu tenho muito. Mas isso não faz ganhar a política. Então, eu, Tony Filho, nunca fechei as portas para a política, não. Porque eu gosto da política. Eu Verdade. gosto, é, eu entendo um pouco de política. São duas coisas na vida que eu entendo bastante: política e futebol. Então, eu vejo assim que a política é eu entrei, me desmotivei, mas eu acho assim, nunca é tarde. Se um dia surgir realmente
Precisa uma do incentivo, né? possibilidade. Quando a gente desmotiva, precisa que outras pessoas nos incentivem novamente, né? Porque a gente fica com aquele olhar meio crítico, não, me decepcionei, não quero me decepcionar de novo, e fica com esse olhar crítico, foi o seu caso. Aí você, no caso, precisa de motivações de pessoas que lhe apoiem para voltar. É a mesma coisa que eu continuo aqui, precisando sempre de apoio para motivar a gente a tocar o barco e voltar à política. Pois é, Robinho. Então é assim: o cara que entra na política é igual você entrar em um jogo. Se ele entra num jogo, ele perde, se decepciona, mas depois ele pensa, rapaz, eu vou tentar novamente. Verdade. Você, por exemplo, foi o quê? 2 vezes já, Duas né? vezes. Uma eu desisti, né? Deixei o nome na urna para não prejudicar o grupo. E essa eu disputei. Mas com certeza, é, você deve pensar numa terceira, numa quarta, numa Verdade, quinta. não. E, Quer dizer, a gente tem hoje o e nós presidente. deixamos o caminho aberto para os nossos filhos, né? Lula Se é um quiser. exemplo, Robinho. Lula Perdeu é um três. exemplo e perdeu 3. Lula saiu de onde? Do interior de Pernambuco, num pau de arara. Então eu vejo assim Lula como uma inspiração para aquele cara humilde, filho de pessoas humilde que ele não tinha nenhum prato de comida para almoçar e jantar. Quer dizer, saiu num pau de arara para São Paulo, conseguiu lá muitas dificuldades adentrar no fundar o Sindicato dos Metalúrgicos e aí foi, né, se tornando conhecido. A gente, por exemplo, que somos da zona rural, somos sonhadores que busca algo diferente, a gente quer chegar, quer ter nosso espaço. E eu acho que você que está assistindo a gente, mesmo se não tem uma condição financeira boa, mas que você tem um sonho de ser um político, de ser um profissional em qualquer área, nunca baixe a cabeça diante das dificuldades, porque elas vão existir sempre. Agora, se você, por exemplo, Robinho, for uma pessoa aqui, na verdade, na primeira oportunidade, você desiste e você não vai chegar onde você quer. Então, é o que eu deixo aqui como complemento dessa entrevista, desse podcast, nunca desista dos seus sonhos. Verdade. Então, muito obrigado, Tony Filho. Eu fico aí, né, lisonjeado com sua presença aqui. Você que é um grande Muito radialista, obrigado. né? E cronista também, né? A gente não falou na parte de Se cronista. quiser falar, a gente Vou fala. deixar, vou deixar um pouquinho mais aqui para a gente falar um pouco do cronista, né? Que ficou da gente falar, que é o contador de história, aquele cara que ele tá doidinho ali para falar. Fala aí. Não, o cronista Mas é no, contador de história, tá? Também. no caso aqui, Robinho e telespectadores, cronista esportivo, Ah, cronista esportivo. cronista esportivo. Eu sou narrador esportivo, além de ser radialista profissional, eu também sou cronista esportivo. Eu sou associado à CDS, que é a Associação dos Cronistas Desportivos do Estado de Sergipe. E também consegui a minha carteira na época da Abrace, que é a carteira nacional e internacional da Abrace. Eu posso, digamos, adentrar arenas como Ponte Nova, Morumbi, Neoquímica Arena, Maracanã. Então, a carteira nacional serve para isso. Se for, por exemplo, transmitir um jogo fora do país, na América Latina, eu também tenho acesso. Então, eu sou radialista e cronista esportivo por isso. Então, já tive a oportunidade de narrar jogos da Série D, da Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro, né, que é a quarta divisão, da Copa do Brasil, Sergipano e outras competições que tive a satisfação de fazer pelas rádios de Itabaiana. Quando eu falo rádios de Itabaiana, lá eu narrei futebol pela capital, pela Princesa AM e pela Princesa FM, a 99,3. Eu lembro que, por exemplo, Itabaiana estava disputando o acesso com São Bento de Sorocaba, lá de São Paulo, e eu deixei o trabalho da AM e fui narrar pela FM, Princesa. Uhum. Então, isso ali, já fui narrar também no Batistão várias vezes, em Aracaju, pela Rádio Princesa. Enfim, então, Tobias Barreto, Frei Paulo, lá mesmo em Itabaiana. Então, a gente tem já uma estrada dentro do esporte que isso nos credencia a buscar realmente cada vez mais desenvolver esse trabalho. No mais, Robinho, agradeço a você pelo convite. Para mim
mesmo com um profissional do rádio, já há quase 24 anos, é algo diferente, porque eu nunca fui entrevistado. Eu Nunca sempre foi entrevisto, né? entrevistar. Mas ser entrevistado realmente, para mim, é assim, algo diferente. Eu que sou radialista, tenho esse hábito De de falar entrevistar. muito, né? Então, você me perguntando e eu sem querer parar de falar. Mas Faz é isso. parte, faz parte, faz parte. E eu que agradeço, né? Eu que agradeço, Tony, porque, como você acabou de falar, foi um dos primeiros a lhe entrevistar, né? Você é foi o primeiro podcast que você participou. Então, eu fico lisonjeado de ter você aqui e de ser um dos primeiros a te entrevistar. Quem agradece sou eu, Robinho. Você foi o primeiro mesmo podcast, assim, ao vivo. Aham. Foi você. Já concedi outra entrevista, mas foi, no caso, uma livezinha Ah, eu vou simples. gravando. Mas aqui é o primeiro. Eu espero que o pessoal aí que nos acompanhou ou está acompanhando esse final de podcast aqui, com Tony Filho hoje, esteja gostando da história. É uma história simples, mas uma história de uma pessoa que veio lá da roça, da zona rural, e buscou seu espaço e hoje é uma realidade o nosso trabalho. E a gente só tem a agradecer, primeiro a Deus, aquelas pessoas que deram a oportunidade ao Tony Filho, e estamos aí, cada dia sempre buscando se manter naquilo que a gente E sabe fazer, né? melhorar, é isso daí. Então, fica aqui o meu agradecimento a você, Robinho. Desejo boa sorte na sua caminhada, seja aqui no podcast, seja na outra sua caminhada, e na vida de modo geral, você com sua família aí, que nos recepcionaram assim tão bem, e com certeza esse podcast é sucesso. Valeu, meu amigo Tony Filho. E a gente vai tomar um cafezinho agora lá embaixo, né? A gente vai ainda tomar um cafezinho ali. Deixa eu passar aqui para falar com os amigos aqui por último aqui. Conecta, Robinho, o podcast de hoje foi muito bom. Parabéns. Obrigado. É o Conecta Heliópolis. São vários amigos que passaram aqui, Carmeci, vários amigos. Se for falar o nome aqui, a gente vai até tarde da noite, mas só tenho a agradecer a todos vocês que nos acompanharam e pode ter certeza, o nosso podcast vai continuar. E muito obrigado a cada um de vocês que está aí sempre nos assistindo e compartilhando também os nossos podcasts, né? Os nossos cortes, o link também do YouTube, né? Que vai ficar gravado lá no YouTube. E a gente vai melhorando aos poucos, né? Começamos um podcast pequenininho, devagarzinho, mas graças a Deus está vindo vários convidados excelentes, de grande estima, né? Tanto na política como no rádio, né? A gente tem Tony Filho hoje aqui, Ave Maria. Para nós era praticamente quase que não vinha, né? Pô, um cara radialista e tal, mas o cara veio, foi humilde e a gente só tem a agradecer. Então, forte abraço a todos e fica todo mundo com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.